oitavos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Ranise Midori e eu vou falar com vocês hoje um assunto que faz muita diferença, tanto nas produções textuais de vocês, quanto nas intenções das frases de vocês, que é a pontuação. Espero que vocês possam recordar comigo, porque muitas das coisas que estamos aqui conversando hoje, vamos falar, o que nós vamos ver hoje, já foram estudadas. Vou tirar algumas dúvidas também, provavelmente. Surgirão outras, e aí vocês entrem em contato comigo com a Patrícia, tá? Durante esses dias, vocês deram prova, mas eu ainda não olhei a da minha turma, e a Patrícia também não deve ter olhado, porque nós estamos gravando, né? Então, as gravações estão um pouco mais adiantadas a data. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, entre em contato, não precisa ficar com vergonha. E vamos trabalhar a pontuação agora. Então, por que a gente usa a pontuação? A pontuação é uma representação gráfica. Então, eu preciso ter uma intenção. Quando você está falando comigo, você olha para mim, e se você gosta daquilo que ouve, ou você não gosta, você automaticamente na sua face, você diz. Então, aí você fala assim, meu Deus. Ou, nossa. Então, assim, essa mudança de fisionomia é muito característica do ser humano na sua comunicação. Só que quando você vai escrever, essa face não está lá. Então, eu preciso que você tenha alguma forma de se expressar pela representação gráfica. E aí, há um tempo atrás, não existia o emoji, que hoje poderia ser um emoji, mas isso não faz parte da nossa língua portuguesa na escrita, na formalidade. Então, o que foi feito? Foi criados pontos de interrogação, pontos de a pontuação, ponto de exclamação, interrogação, ponto final, para que você pudesse ter as intenções e as emoções embutidas, representadas dentro da sua escrita. Então, a pontuação não é só para você organizar um texto, mas também para você indicar qual é o objetivo que você está tendo ali, qual é a sua intenção, tá? Então, são estratégias mesmo de comunicação. Elas são usadas tanto em textos verbais quanto não verbais, e aí a intenção fica muito nítida, principalmente quando é um caso do não verbal. Imagina assim, se você não tem nada escrito, eu posso deduzir muita coisa, mas a limitação dos meus pontos de gráficos de interrogação e de exclamação limitam o meu entendimento para aquilo. Então, eu tenho certeza que no segundo quadro é uma dúvida, né, uma curiosidade, e no terceiro uma exclamação de como foi que eu caí nisso de novo. Então, é bem característico das histórias do Snoopy a questão do cachorrinho ser mais esperto que o dono, né? Então, por isso e outras coisas que a gente usa os sinais de pontuação para que vocês possam ter a sua intenção garantida no seu papel. Os sinais mais usados por nós são ponto final, uma vírgula, exclamação, interrogação, parênteses. Principalmente agora que vocês estão fazendo a ABNT, o parênteses está sempre presente. E aí, a vírgula eu sei que é uma grande vilã, então a gente vai voltar nela depois, ainda nessa aula, mas com mais atenção. Então eu vou falar geral e a gente volta nela para falar um pouquinho mais e vou falar sobre os outros também que tem, nós vamos falar sobre todos. As pontuações estão no livro de vocês em algumas páginas, mas eu acabei trazendo o que está na gramática também. Se você não tem gramática, pode usar online, tá? Pode usar uma gramática dos anos anteriores para dar uma lidinha. Eu coloquei de modo resumido, porque eu acho que para mim o importante é que você entenda o conceito, que entenda o uso, mais do que decore as palavras difíceis, que são os termos linguísticos relacionados ao estudo. Mas se você, por acaso, consultar a gramática e achar algum termo que você já ouviu do professor, que você já pesquisou e que você queira tirar dúvida, vem, procura por mim ou pela Patrícia e que a gente vai te ajudar, tá bom? Então, sendo assim, o primeiro é o ponto final, que esse é bem conhecido de vocês, e que é aquele que você vai finalizar um período, vai indicar uma afirmação, uma negação ou um imperativo. O imperativo
Tanto pode ser ponto final quanto a exclamação, como está aqui no meu exemplo. Por quê? Porque a intenção imperativa é uma ordem, um desejo, né? Uma indicação. E aí eu preciso que vocês percebam a intenção. Fale logo. Com o ponto de exclamação, é um pedido. Mas quando eu coloco o ponto final, é fala logo. É diferente. Por quê? Porque eu não tenho questão, eu não tenho discussão, e o outro eu posso fazer até um doce, né? E fica demorando para responder, que a pessoa tá ali pronta para esse momento. Na gramática diz o seguinte: ponto final é uma pausa. Isso não tem lógica, gente. Por quê? Porque essa pausa na gramática indica uma pausa não é da leitura, mas sim da sua entonação, da sua respiração da leitura. Então, quando eu digo assim, ó, ponto final, ponto final. Quando usar na escrita, finalizar período. Eu estou fazendo uma entonação e aí eu finalizar período. A minha respiração, que nem a gente fazia com o Jonathan lá na educação infantil, lá na educação do F1, nas aulas de música, que você respira para tocar, é a mesma coisa para a leitura. Então, essa respiração vai finalizar no ponto final. Então, você vai controlar a sua respiração também para fazer a leitura. A leitura fica mais nítida e muito mais eficaz quando você tem esse controle de respiração. Então, quando eu digo ali, indica uma pausa, não é uma pausa da palavra, é uma pausa da sua respiração, da sua entonação de leitura, tá bom? A vírgula. Nossa vilã, a vírgula. Então, ela vai indicar uma pausa breve na leitura, porque eu vou falar mais ou menos assim. Ó. Na escrita, separar datas, local, vocativo, aposto, momento, elementos sintáticos semelhantes. Eu não parei de falar, mas eu dei uma rapidinha, para que eu pegasse um impulso para poder seguir a leitura. Quando eu consigo dominar essa leitura desse modo assim, sem pensar para respirar, a minha leitura fica nítida, o outro consegue me entender. Então, essa indicação de pausa tem a ver com a respiração, o seu modo de entoar as palavras de ler, tá? Mas voltando à questão da vírgula, eu vou usar a vírgula para quê? Quando eu for separar esses elementos que eu falei, data, local em carta, vocativo da frase, o aposto, que é aquela informação essa, e elementos que são iguais. Então, eu tenho vários substantivos, vou colocar tudo um atrás do outro? Não, né? Vou colocar vírgula para separá-los. Então, é uma questão de organização também de pensamento. Depois de um sim ou de um não no início de resposta, eu geralmente coloco, geralmente não, eu vou colocar uma vírgula também, porque ela é usada dessa forma. Então, eu vou colocar sim, vírgula, e vou continuar a resposta. Esse sim, vírgula, indica que a minha resposta tem que ser completa. E aí você fala assim, professor, agora que eu entendi. É porque coloca vírgula e vai continuar a resposta para entender o porquê desse sim, tá? Indicar a omissão de termo. Quando eu tenho uma frase e eu vou tirar o termo, porque ele já está citado antes, ele está subentendido, principalmente quando é um verbo, eu consigo fazer essa omissão e indicar que eu fiz essa omissão proposital, que eu tenho domínio daquilo que eu escrevi, pela indicação da vírgula. Separar palavras e expressões que sejam explicativas ou que estão corrigindo, retificando alguma coisa, também será utilizado vírgula. E separar elementos deslocados, assim como de todos os tipos, tá? Elementos deslocados tem a ver com a sintaxe, então, sujeito, verbo, complemento, se eu tirei do lugar, eu vou indicar que eu fiz isso proposital, tá? A gente volta na vírgula daqui a pouco, e aí eu vou dar alguns exemplos. Ponto de exclamação, a minha leitura tem o tom de surpresa, então a minha elevação de voz vai mudar, o meu timbre de voz vai mudar, e ele vai indicar algum tipo de emoção. Assim também como na escrita, eu tenho a intenção de colocar uma exclamação com uma interjeição e um imperativo, que é aquela ordem, né, com a emoção, e aí eu vou fazer esse tipo de uso de pontuação. Como você está bonito, nossa, que susto, siga aquele carro. Então, eu tenho uma intenção e essa intenção é fortificada pelo ponto de exclamação.
O ponto de interrogação é a minha interrogativa mesmo, as minhas perguntas, né? Então, eu vou usar em dois momentos. Uma é o questionamento direto, então, no meu discurso direto, então, quando eu vou perguntar o que você quer, o que você fez, cadê meu chocolate, cadê minha tarefa? Então, eu estou fazendo uma coisa direta, eu e você, e a gente vai fazer uma pergunta. Mas eu posso também fazer um questionamento e usar esse ponto quando é alguma coisa retórica, aquela que você pergunta por perguntar, sabendo que ele não tem resposta ou que ele não precisa de uma resposta. Então, sério, tá de gozação, tá de zoação comigo. Ah, fala sério. É verdade isso? É nada. Você às vezes nem dá resposta, nem dá tempo da outra pessoa responder, porque você sabe que é uma retórica, e que é uma coisa que não precisa de resposta. Já na leitura, esse ponto de interrogação tem uma certa elevação e decaída de entonação. Quer ver? Repara na minha frase. O que faremos? O que faremos de agora em diante é isso. Uma afirmação. Agora, o que faremos em forma de pergunta que seria assim: o que faremos? O que faremos? O remos sobe e desce. Essa entonação, essa oscilação indica que você tem uma pergunta. Façam vocês o teste aí e coloquem a leitura da mesma frase, uma afirmação e interrogação, para ver como você muda o seu timbre de voz, então a sua elevação de voz. Essa é a indicação desses pontos na leitura, tá bom? O parêntese, ele usa na ABNT para indicar as referências, né, bibliográficas, separar comentários e indicação de ordem explicativa. Então, quando tem uma explicação, eu vou colocar de parênteses, quando tem um comentário, parênteses, reflexão, parênteses, e ABNT também. Se ele indica para mim itens que eu estou adicionando e que são itens importantes, por que vocês colocam, então, quando vocês erram na redação? Ah, então, vocês entenderam por que quando a gente fala assim, não coloca parênteses na redação, quando você erra alguma coisa, só risca e deixa? Qual o motivo? Porque você está chamando a atenção para quem vai ler a sua redação para aquele erro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa passe batido por aquilo, então ela não perceba. Então, para não fazer isso, a gente evita usar o parênteses. Então, parênteses a gente vai usar para coisas importantes, inserção de informações importantes, tá? Não use, então, para rasura. Rasura só o risquinho da palavra e deixa lá do jeito que tá, tá bom? Dois pontos, ponto e vírgula, aspa, reticência e travessão, completa o nosso estudo, tá? Nós temos os dois pontos que eu vou fazer uma suspensão na minha leitura, então a minha entonação, a minha respiração dá para eu poder enunciar os demais. E ela vai indicar para mim que eu vou ter uma fala de personagem, que eu vou ter um esclarecimento, que eu vou fazer uma enumeração ou uma citação. Então, quando eu uso dois pontos, eu tenho que ter em mente que eu tenho 4 opções de uso. É uma dessas 4. Ponto e vírgula, ele tem uma pausa na entonação e na respiração um pouquinho mais longa que a vírgula e um pouco mais curta do que o ponto final. Então, é a hora que eu pego um pouquinho mais de fôlego, porque o que vem aí para frente ainda é um pouco comprido para eu poder ler. Quando eu uso esse ponto e vírgula, eu devo usar, quando eu vou separar orações que ele já tem vírgula, então, para organização, então, a questão de vou juntar orações. E aí, quando eu vou juntar, eu vou colocar um ponto e vírgula, porque ela já tem vírgula no caminho, né? Ela já tem na sua estrutura a vírgula, então, para eu identificar que ali é outra oração. Para quando eu vou alongar uma conjunção adversativa, então, o mas, assim, eu vou colocar um ponto, porque ele está vindo uma informação que é relevante e é adversativo, vai dar um ponto contrário àquilo que eu já falei. Separar orações que as conjunções já estão subentendidas, mas não estão presentes. Então, essa indicação de ponto e vírgula diz que é uma continuação daquele pensamento, então eu posso tirar, né, a conjunção porque ela está subentendida e separar itens de considerações ou enumeração. Então, quando você faz aquela listinha, ponto e vírgula, na outra linha, ponto e vírgula, é possível o uso e está correto. Já a aspas,
eu vou usar para citação. Então, quando você faz aquela citação curta, a citação longa, a citação direta ou direta, usando a transcrição, que é o jeito que a pessoa falou do jeito, sem tirar nem pôr, você vai usar a aspas. Representação de livro. O que é uma representação de livro? Eu estou falando sobre um livro, mas eu não tenho muita certeza se é um livro ou se é uma revista, então eu não vou dar o dado bibliográfico dela, eu vou dizer que é um livro. Né? Então é um volume e tal. Então eu ponho no livro, que assim, eu posso não ter tanta certeza disso aqui, mas eu sei que parece, é semelhante, tá? Então eu vou colocar nesse sentido. Legendas, porque não sou eu que estou falando, então é indicação de legenda, então eu vou colocar. E quando a palavra tem um sentido internacional, que eu estou usando por apropriação de estrangeirismo, quando é um sentido de ironia, ou quando é uma vulgaridade, uma gíria, tá? Então, nesses pontos, eu vou usar a aspa sem problema nenhum. A reticência, eu tenho 4 possibilidades. Quando eu vou dar eu vou indicar continuidade, então é como se eu estivesse vendo uma série e lá no finalzinho tivesse assim, continua, né? Quando eu paro o meu pensamento, que eu paro tudo, eu suspendo, deixo a pessoa na curiosidade, então eu faço um suspense no meu texto ou na minha fala. Hesitação, quando eu estou fazendo uma entrevista com alguém e a pessoa começa a gaguejar e aí eu não posso tirar isso da minha entrevista, então eu vou lá e faço uma representação por reticências desse momento de hesitação dela. E quando eu quero realçar alguma expressão, palavra que vem depois, como é o caso daqui, ó, não há motivo para tanto choro. Motivo para choro. Então, eu quero realçar que a pessoa está chorando muito, então eu uso esse recurso. Tá bom? O travessão é indicação de diálogo, principalmente discurso direto. Então, o personagem vai entrar com uma fala, então eu já venho com travessão. Quando eu quero evidenciar também algumas expressões ou palavras, ou até mesmo frase, que estará entre travessão. Outro recurso que eu posso usar a mesma situação é o parênteses ou as vírgulas. Seria um aposto também, tá? Então, essa informação que eu estou querendo evidenciar, chamar a atenção, eu vou colocar o travessão. Acho essa escrita com travessão muito mais legal, muito mais elegante do que parêntese ou vírgula. Até porque a vírgula a gente já usa muito, parece que o nosso texto está salpicado, está chovendo vírgula ali. Então, para que vocês possam deixar o texto com uma quebra de rotina, uma quebra de expectativa, vocês podem usar o travessão. Vai ficar legal, vai ficar bonito e vocês vão ter um domínio maior da escrita também. Então, usem e abusem de todos esses recursos gráficos. A vírgula. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que não se separa sujeito de predicado por vírgula. Então, eu posso indicar que o meu sujeito está fora do lugar, mas eu não estou separando, tá? Então, essa é uma das coisas que não se deve fazer. Quando eu separo data e local nas cartas, por exemplo, eu vou usar a vírgula. Quando eu tenho um vocativo também, eu separo ele por vírgula. Quando eu tenho um aposto, também eu faço, assim como tem os meus exemplos aqui. E alguns elementos sintáticos, alguns não, os elementos sintáticos que sejam semelhantes. Verbo de verbo, substantivo de substantivo, né? Desde que fosse um sentido de acréscimo, tá? Então, esse uso da vírgula nesse sentido. Quando eu tenho uma resposta que começa com sim e não, logo depois desses advérbios, eu vou colocar uma vírgula e vou continuar a minha frase. Sim, quero muito sair é uma frase que necessita de uma vírgula, porque eu coloquei minha resposta, mas eu tenho que continuar a minha resposta. Então, a questão aqui do sim e do não é uma questão de organização de pensamento e a questão que eu sempre falo para vocês de resposta completa, porque ninguém vai entender o sim, porque sim não é resposta, e porque não também não é resposta pura. Ele precisa de mais informações para virar uma resposta. E aí, até a vírgula diz que você precisa colocar depois do sim e continuar a sua frase. Indicar omissão de termo. Quando esse termo já, principalmente se for verbo, já tiver acontecido na frase e ele está subentendido, você pode excluí-lo e colocar a vírgula no lugar. Então, aqui, ó, em sua cidade havia muita vegetação.
do lado de sua casa uma grande árvore. Então, esse havia está subentendido que havia uma grande árvore. Então, eu não preciso escrever de novo, eu posso colocar uma vírgula, e aí o meu entendimento está pautado na regra da vírgula, que ele faz a omissão de termo. Separar palavras e expressões que vão fazer uma explicação ou uma correção, uma retificação, também é usado uma vírgula. Então, é aquele momento que você vai retificar, que você vai explicar, que você vai colocar um aposto ali relativo àquilo, você vai usar entre vírgulas. Então, ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia, né? E separar elementos deslocados. Na sintaxe, vocês sabem que é sujeito, verbo, complemento. O jeito tradicional de se escrever. Sujeito, verbo, complemento. Eu fui ao mercado. Vocês estão estudando? Estudando em casa? Então, eu tenho uma sequência que é tradicionalmente comum e que todo mundo usa. Quando eu mudo essa sequência, eu indico ao meu leitor que eu tenho domínio do que eu estou fazendo, que eu fiz de propósito. E aí eu mudo a sequência e indico com essa vírgula que eu fiz essa mudança. Então, eu gosto de doce, seria o tradicional. De doce, eu gosto. Eu fiz a mudança do complemento para frente e indico com a vírgula que eu tenho domínio daquilo que eu fiz e que foi de proposital. Então, eu separo os elementos e indico que eu fiz de propósito. Isso garante com que o meu entendimento também fique certinho, tá? Separar orações. Vocês estudaram vários tipos de orações, né? Sintética, assindética, oração principal, oração objetiva e tal. Então, quando eu vou somar esses tipos de orações, eu vou colocar uma em outra, na hora que eu vou juntar, se eu não tiver nenhuma pontuação, vai ficar uma bagunça. Então, o que eu faço? Eu venho com uma vírgula, separando uma das outras. Se, por um acaso, já tiver, por exemplo, nessa primeira, abriu a porta leitamente, seguiu o clima, dormiu em paz, mas eu quero colocar mais alguma coisa aqui, em vez de colocar ponto, eu posso colocar um ponto e vírgula e continuar. Ou outra vírgula e continuar. É uma questão de organização e de estilo, mas eu preciso colocar separação para indicar que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta são orações diferentes. E assim também com os outros tipos. Então, falam muito, mas ouvem pouco. O importante é insistiam todos, tentar intercalado. O homem que pensa, essa é uma explicação. Embora tivesse doente, foi trabalhar. Então, eu tenho aqui uma troca, né? Embora tivesse, então, a minha oração principal tá depois, então foi colocado antes. Então, eu preciso indicar que está fora do elemento. Terminada a festa, os convidados saíram, é a oração reduzida. Beleza? Então, eu indiquei todas essas orações por vírgula, onde é que ela começa e termina. E agora é a vez de vocês evitarem um pouco de confusão e melhorar a compreensão usando esse conhecimento, tanto de pontuação básica quanto de estilo. Então, porque eu posso escolher o travessão, posso escolher a parênteses, posso escolher a vírgula para montar o meu estilo de escrita, né? Lembrando que essa pontuação é feita justamente para evitar essa confusão e essa ambiguidade. O que é ambiguidade? Você ler uma coisa, entender outra, ter várias possibilidades de entendimento, e aí a questão da pontuação ajuda você a definir isso, tá? A gente tem outros recursos que ajudam a evitar a ambiguidade, mas a pontuação é um. E a incompreensão também, porque já é difícil alguém entender o seu texto, ou o meu texto, e ter 100%, a gente ter 100% de garantia do entendimento do outro. Mas se não tivesse nenhum desses pontos de intenção, esses pontos, né, essa pontuação, que indicam essa intenção, o leitor ia ficar mais confuso ainda. Ia ter muita confusão. Esse estudo nosso está presente no capítulo 2, no capítulo 5 e no capítulo 9, então eu resumi aqui, e ainda tem algumas coisinhas que eu trouxe da gramática, porque vocês estão indo além, sempre que a gente pode, a gente coloca coisas de fora,
e aumenta aí o repertório de conhecimento de vocês. E agora, a tarefa de vocês está no portal, no arquivo da Beta e no Classroom. E a função de vocês é fazer esse arquivo, tirar uma foto bem nítida e mandar para o nosso e-mail até o dia 31. Reforçando aqui, ó, depois do e-mail, que é por e-mail e não por WhatsApp, não por EDEB, não por outros caminhos. Por quê? Porque se você coloca no Instagram da professora a foto, logo que eu visualizo ou que a Patrícia visualiza, essa foto não está disponível para nós mais. E aí fica difícil da gente se lembrar de todas as pessoas. Então, o que vocês fazem? Mandem para o nosso e-mail. No arquivo vai ter um e-mail, verifique direitinho. Eu costumo responder que recebi o seu e-mail, então dá uns 2 dias, 3 dias para mim que eu respondo que eu recebi e logo depois eu mando uma respostinha para vocês com feedback, tá? Até a próxima aula para vocês. Um beijo a todos e até